Olá, tudo bem? Meu nome é Elder Filipov, sou designer brasileiro, moro em Singapura hoje e queria falar para vocês hoje um pouco sobre a minha experiência com design, música e como que eu acho que esses dois mundos têm tudo a ver um com o outro e como que eu lido com eles criativamente no meu dia a dia. Então a minha jornada começou em Curitiba, quando eu fiz design industrial na Universidade Federal do Paraná. Trabalhei em alguns cenários diferentes, trabalhei com pesquisa, trabalhei em agência, trabalhei com ponto de venda, trabalhei com design de produto também, até me achar, assim que me formei, dentro de um time in-house de uma indústria, que foi a Whirlpool, em Santa Catarina, em Joinville. E desde então sempre estive dentro de times in-house de empresas multinacionais, assim, acabou que esse que foi é o que eu curto fazer, assim, trabalhar não só com o design do produto que está sendo lançado localmente, mas também com uma visão bem ampla de planejamento de portfólio, de como que a gente planeja uma série de produtos dentro de um portfólio de qualquer que seja a marca, para eles terem uma linguagem visual, ou seja, né, uma estética parecida, e que eles pareçam como parte de uma mesma família de produtos, mas também garantindo que cada um deles tenha a sua relevância, cada um deles seja único e também represente os atributos da marca, né? Que é o principal que a gente quer. Eles tenham a consistência, que eles falem o que a marca quer dizer, passem os valores da marca, mas sejam relevantes, não sejam pasteurizados, todos iguais, assim. E eu tive a chance de começar esse trabalho, assim, esse aprendizado todo na Whirlpool, em Joinville. A Whirlpool é dona das marcas Consul e Brastemp, principalmente, né, no Brasil. Então são marcas gigantes, assim, a gente conseguia lançar produtos muito ricos e muito bem-sucedidos no mercado. E eu estava também um pouco atribuído a pensar um pouco nesse planejamento um pouco das marcas, assim, como que a gente garantia uma linguagem consistente para os produtos. Fiz um pouco desse trabalho também quando a gente começou a migrar para um cenário mais global, então não só pensando nas marcas locais, mas pensando Whirlpool como uma fabricante de eletrodomésticos global. E isso acabou que me deu mais e mais embasamento. Mudei para São Paulo e ingressei no time da Motorola. Então mudei de indústria, mudei de cenário, mudei de velocidade de trabalho, de cidade e tal. E cada mudança vai te trazendo mais maturidade, assim, acho, né? Você começa a absorver mais conteúdo do que está rolando na sua volta, você começa a ter mais vivências também, né? E acho que fui crescendo como profissional, e um pouco maturando um pouco mais essa ideia de consistência de produtos, de portfólio, de marca, de diferenciação de produtos dentro de uma marca e tal. Consegui fazer isso lá também por alguns anos e dentro da Motorola virei diretor criativo também. A gente começou a trabalhar daí com um time de marketing, fazendo design, mas como comunicar todo esse pensamento de design para o consumidor final, e como passar a mesma mensagem, garantir que a mensagem que a gente está planejando e desenvolvendo no design do produto ou no design das experiências seja traduzido de uma forma precisa para o consumidor final e que essa mensagem não seja diluída, porque isso é muito comum durante todo o processo de design. A gente passa anos desenvolvendo um produto e a gente tem milhões de histórias incríveis para contar, mas conforme o processo vai evoluindo e vai avançando, as histórias vão se perdendo, assim, a gente começa aqui a tomar aquilo como beleza, é natural, aquilo já faz parte do processo e a gente acaba que não valoriza tanto essas histórias no ponto final, que é o consumidor. O consumidor acaba que nem sabe de todas as coisas legais que a gente teria para falar. E tendo alguém de design fazendo isso, controlando um pouco dessa mensagem e garantindo que a mensagem não seja perdida, que ela seja consistente, que todo produto tenha o mesmo tipo de comunicação, isso ajuda muito para o consumidor entender o que a gente quer dizer, né? E comecei a fazer isso na Motorola no Brasil, Motorola globalmente também, e deu muito certo. E há 2 anos atrás fui convidado para mudar para a Ásia, para Singapura, onde eu estou hoje. Mudei de empresa novamente, mudei de indústria. Hoje eu trabalho na Lixil, que é uma líder de produtos sanitários e water technologies. Na verdade tem mais do que water technologies, tem housing technologies, tecnologias para casa,
como portas, janelas, esquadrias, coisas de construção. Mas a parte que eu trabalho é Water Technologies, tecnologias de água, que são referentes a produtos de banheiro, de cozinha e tudo que tem água como premissa. Então a gente trabalha com Grohe, que é a marca mais bem sucedida, assim, talvez de produtos sanitários, é mais premiada, chuveiros, torneiras. Também tem a Inax, que é uma marca japonesa super bem premiada também. A gente acabou de lançar ela globalmente, porque até então ela era uma marca japonesa. E a outra marca que talvez seja mais conhecida dos brasileiros é a American Standard. Então, no Brasil tem um pouco, mas não muito, mas nos Estados Unidos ela é muito forte, com cerâmicas de banheiro, produtos de torneira também, os metais sanitários também são bem reconhecidos. E estou fazendo a mesma coisa, assim, garantindo consistência de portfólio, desenhando produtos também, porque no meio do caminho a gente sempre desenha um produto ou outro. Então, assim, acaba que pega todo esse pensamento de portfólio, de linguagem e de consistência e traduz isso para produtos específicos, né? Então, esse é o meu trabalho hoje. Eu faço a parte do design mesmo, mão na massa, mas também trabalho com um time, garantindo que o time tem uma visão do todo, o time trabalha de uma forma consistente e consegue entregar produtos que são irmãos. Então os irmãos não são todos iguais, mas você percebe que eles são parte da mesma família. Essa que é o meu objetivo como diretor criativo hoje aqui na Ásia. E tem sido uma jornada incrível, porque conforme eu fui aprendendo mais e mais e mais sobre isso, eu também comecei a passar um pouco disso para minha jornada como músico. E aí eu queria voltar um pouco no tempo, né? Sou músico há mais tempo do que sou designer, mas de uma forma amadora. Então eu toco guitarra, violão e tal, desde os meus 15 anos. E sempre toquei de uma forma bem apaixonada, assim. Eu sempre estudei muito. Eu lembro que eu tocava até meus dedos sangrarem, assim. E tive banda por muito tempo em Curitiba. A gente tocava na noite, fazia uns showzinhos, assim. E sempre levei isso em paralelo com a vida de designer, porque nunca foi uma pretensão minha ser remunerado com música. Sempre foi uma coisa mais de paixão. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui, de uma certa forma, me distanciando das pessoas com as quais eu fazia música. Então eu tinha um amigo baixista, um amigo baterista, um amigo guitarrista. Eu tinha gente que fazia as outras partes da música junto comigo. E eu fui perdendo essa possibilidade porque mudei de cidade, porque mudei de lugar, agora mudei de país. E eu comecei a aprender por mim mesmo a fazer as partes da música que eu não tinha mais alguém que me ajudasse a fazer. Então eu comecei a aprender como é que fazem as linhas de baixo, como é que faz uma linha de bateria, o que é um prato, um chimbal, uma caixa da bateria, como é que faz uma harmonia de teclado, como é que faz um som de sintetizador. E meio que aprendi a base da música, assim, não tanto quanto ser um instrumentista virtuoso, mas como pensar em música. E aí isso acaba que é meio que uma direção criativa da música. Hoje eu vejo como diretor criativo de design, eu me sinto um diretor criativo de música, porque eu não sou um exímio instrumentista em praticamente nenhum dos instrumentos, nem a guitarra, que é o que eu melhor toco, eu não me acho um puta guitarrista. Mas eu acho que eu consigo ter uma ideia, uma visão de música e ter uma consistência nos elementos. Então eu tenho uma visão, eu quero fazer um som assim, com uma referência assado, e eu consigo dirigir eu mesmo criativamente para, então tá, a bateria para esse estilo tem que ser assim assado, o baixo assim, a guitarra e tal. Mas para que cada um desses elementos seja consistente com a minha ideia e também tenha uma relevância, porque de uma certa forma eu quero que a bateria seja legal, o baixo seja legal e tal. Então essa é a primeira relação assim que eu vejo de um ponto de vista bem de direção mesmo. Como que eu dirijo o meu processo criativo? E para mim está sendo bem claro a ligação de uma coisa com a outra. A outra coisa também para mim é muito o processo. O processo de fazer a música, para mim, não é tão diferente de um processo de fazer design, para mim. Acredito que para milhões de outras pessoas, músicos e tal, eles vão discordar e dizer que a música é muito mais artística, ela tem que expressar muito mais o que você pensa, enquanto que o design,
tem que desenhar para o outro e não para você mesmo. E isso faz muito sentido. Pelo menos se a gente não pensar na música como um comércio, como uma música totalmente comercial, né? Porque tem a música também que é feita para o outro, justamente para tocar numa rádio e para ser o mais ouvida possível. Mas não é o meu tipo de música. Minha música é mais autoral, né? O que a gente faz no design autoral é o que eu faço com a música autoral. Eu estou pensando em mim mesmo, eu só quero que seja a melhor representação da minha arte. Mas o processo é muito interessante, porque para mim é muito parecido o jeito que a gente pensa design, eu consigo aplicar muito dentro da música. De, no começo, buscar referências, entender o que daria para ser feito, explorar, como é que é? Abranger mais cenários, assim, né? Abrir o leque de possibilidades. Isso é escutar referências, buscar, catalogar referências, mapear elas. Processo de design. Depois eu começo a criar um ponto de vista. Com todas essas referências, agora eu preciso escolher o que eu quero fazer, como é que é a minha linguagem, o que eu vou tirar disso tudo aqui para tornar meu. E é um filtro natural que a gente vai fazendo assim, durante o processo criativo de escolher o que de fato é relevante dentro de todo esse universo que a gente está observando e identificar o que é a minha característica principal, né? Então é basicamente a identificação do meu design language. Qual que é a minha linguagem como músico e o que é de fato único meu. E começa a composição a partir dali, enfatizando esses elementos que são bem únicos e bem característicos do meu som, e vou desenvolvendo cada parte da música. Então a música normalmente ela tem sessões, né? Tem a primeira parte, refrão, segunda parte, parte C, e cada parte dessa é legal que a gente tenha consistência com um elemento anterior, e se a gente coloca um elemento ele tem que ter algum significado dentro de toda a história. E eu não consigo parar de ver essas relações vindo também quando eu estou desenhando um produto, porque a gente desenha um produto como esse microfone, a gente divide o produto em partes, a gente tenta olhar cada parte, mas no final do dia a gente sempre tenta fazer o link de cada parte e ver se como um todo eles estão fazendo sentido e ver se eles têm de fato uma unidade de design que seja representativa e seja relevante para o consumidor também, para a pessoa, para o usuário final. Na minha questão quanto à música, é muito mais eu como usuário final. Usuário é um jeito de falar, porque na verdade assim, é eu o quanto que eu quero me expressar artisticamente, o quanto aquilo está me representando artisticamente. Mas é muito claro para mim essa relação de processo. Como o processo de desenhar uma música é muito próximo do processo de desenhar um produto, é muito próximo do processo de desenhar uma música. E toda essa jornada é sempre muito rica. Cada vez que eu começo a falar disso, eu começo a mergulhar cada vez mais numa música, é sempre muito inspirador para mim e sempre muito divertido descobrir novas relações. Existem muitas outras relações. Eu fiz inclusive a minha tese da minha especialização era justamente sobre som e luz, as relações entre um e outro. E existem milhões de relações entre cor e tons, ou notas musicais, e sentimentos emocionais, e acordes ou escalas. Isso existe, assim, e é possível traçar relações. Mas eu não estava querendo dizer hoje sobre isso, estava querendo dizer mais do ponto de vista de um processo, sabe? O processo de design é muito parecido do processo de criar música, porque no final do dia a gente está falando só de criação e de como você acessa referências que você tem, colide essas referências e essas ideias e gera algo único que é seu, assim. E isso é comum, pelo menos na minha experiência, né? Eu quero deixar isso muito claro, porque essa é a minha experiência, para mim tem sido assim, e eu tenho sido reconhecido inclusive com música ultimamente. Eu tive uma música do meu último lançamento agora numa playlist oficial do Spotify, então estou conseguindo agora também ter um reconhecimento na parte da música que mostra que esse processo todo é validável, assim, né? Tá validando esse meu processo de desenvolvimento musical também. E acho que é isso que eu queria dizer para vocês hoje. Criem, explorem, continuem fazendo o que vocês estiverem fazendo e tirando da cabeça as coisas e tornando elas reais, porque assim você aprende a tornar cada vez mais coisas reais de uma forma mais eficiente, mais legal, e você só tem a crescer com isso. E o mundo também. Mas façam coisas relevantes também. Não faz qualquer coisa não, porque já tem coisa demais no mundo.
Beleza? Obrigado, gente. E é isso. Um abraço. Até mais.